Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Marcos, sou desenvolvedor web full stack e nesse vídeo eu vou mostrar de maneira bem simplificada como lidar com Git, né? Ou seja, Git ali para quem é iniciante. Ou até mesmo se você não conhece, a ferramenta que eu vou apresentar aqui hoje é bastante útil ali para você lidar com as operações do Git. Bom, eu confesso que quando eu iniciei na área da programação, eu senti certa dificuldade ao ter que lidar com as operações do Git, até porque era tudo por linha de comando, entendeu? Então todas as operações eram feitas por linha de comando e por causa disso eu sentia certa dificuldade até encontrar essa ferramenta aqui, ó, o GitHub Desktop, né, que é um programa onde você pode lidar com as operações do Git através de uma interface gráfica bem intuitiva. Então você pode criar repositórios, fazer commits, criar branches, fazer muitas operações do Git através desse programa de interface gráfica. Então fica até o final do vídeo que a gente vai criar um repositório, vai fazer nossos commits, criar nossas branches e até mesmo fazer nossas merge. Bom, para quem não conhece e não sabe o que é o Git, né? O Git, ele é uma tecnologia que auxilia no versionamento de código, praticamente, né? Ali no código do seu sistema web, no seu software, no seu aplicativo e etc, né? Ele vai estar salvando todas as alterações que são feitas no seu código, facilitando assim você a ter um controle de versionamento. Então, por exemplo, você está com o software e precisa lançar uma nova funcionalidade. E aí você constrói essa nova funcionalidade e aí ela vem com algum bug, algum erro, alguma inconsistência. Você pode facilmente, através do Git, voltar a uma versão anterior da qual aquela aplicação está estável, ou você pode verificar e comparar as alterações feitas, porque o Git é isso, ele vai salvar para você todas as alterações feitas, como a gente pode ver aqui o print que está na tela no site do GitHub Desktop. Então esse é o Git. E aí o GitHub, o GitLab, o Bitbucket são empresas que implementam a tecnologia do Git, né? Da qual você pode salvar o seu código lá na nuvem de maneira segura, né? Por isso que ele é uma ferramenta tão indispensável para o programador e para os desenvolvedores. Bom, agora vamos para a prática, né? O GitHub Desktop ele está presente aí, né, nas distribuições Windows, né, macOS e também Linux, né? E você pode estar baixando aqui e instalando. Bom, se no caso, seu caso for Linux, né, ele não está disponível para download no site oficial. Porém, né, você pode estar vindo aqui no Google, tá pesquisando de GitHub Desktop para Linux, que você vai encontrar tutoriais, até mesmo do próprio repositório do GitHub Desktop, que vão auxiliar você a estar instalando o seu Linux. Mas se for no caso de um macOS ou de um Windows, você pode estar baixando diretamente por esse site aqui. Lembrando que vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Então, você pode estar baixando aqui a versão 64 bits. Lembrando que você tem que ter uma conta no GitHub, se você já tem, ok. Se não, você tem que estar criando uma conta no GitHub. Após você instalar, né, ele vai pedir para você entrar com a sua conta do GitHub. Né? Ao entrar com a sua conta do GitHub, né, aqui ele vai mostrar a tela inicial. Aqui do lado direito podemos ver que é os repositórios que você tem. Se a sua conta for nova, obviamente não vai ter nenhum repositório seu aqui que você criou, né? E aqui do lado esquerdo a gente tem as opções que a gente pode estar trabalhando com Git, que é criar um novo repositório do zero, clonar um repositório da internet. Esse clonar é criar uma cópia de um repositório que já existe na sua máquina local. Aqui tem adicionar um repositório existente, criar um novo repositório, enfim. Bom, vamos começar aqui pelo mais simples, né? Vamos estar criando um repositório aqui do zero. Então, praticamente vamos vir aqui em Create New Repository. Primeiro vamos colocar o nome do repositório, que é obrigatório. Então vou colocar aqui example-youtube. E aqui eu vou colocar a descrição exemplo do YouTube. Bom, aqui é o local onde vai ficar os arquivos do meu código, né? Que eu posso estar selecionando, os arquivos local dentro da minha máquina. Eu vou deixar do jeito que está mesmo, padrão. E aqui tem a opção inicializar o arquivo readme. Para quem não conhece, não sabe, readme é um arquivo onde
está as instruções, a descrição ali do seu projeto, a descrição do seu código ou alguma instrução de instalação. Normalmente a gente adiciona nesse arquivo aqui, que é o arquivo que vai estar listando lá quando a pessoa abrir o seu GitHub, vai estar lá a descrição que você está adicionando. Então vamos inicializar ele. E agora aqui vamos para o Git Ignore, né? O Git Ignore, o que é? Ele é uma forma de você ignorar arquivos para não subir para o seu repositório lá em nuvem, né? Então, por exemplo, se você tem um arquivo de configuração de banco de dados, obviamente outras pessoas não podem ter acesso, porque o banco de dados são informações bastante sensíveis, né, praticamente. Então, você cria esse arquivo do Git, chamado Git Ignore, e esse Git Ignore vai ignorar os arquivos ou pasta que você adicionar lá nele para não subir para o repositório. Vamos supor que seja um repositório público e você não ignora alguns arquivos de configuração de banco de dados e suba. As outras pessoas vão ter acesso a esse arquivo. Por isso que existe o Git Ignore. E aqui ele tem configurações default de cada, digamos assim, de cada framework ou linguagem que é aplicada, como por exemplo do Laravel. Se eu selecionar aqui, por exemplo, do Laravel, o que ele vai fazer? Ele vai criar automaticamente e vai adicionar automaticamente arquivos default que serão ignorados, né, por padrão do framework Laravel. Mas nesse caso não vamos estar selecionando nenhum, vamos colocar aqui como none, ou seja, nenhum. E agora vamos para a licença. Licença é a licença de uso do seu código, né, praticamente. Se ele for público, você precisa adicionar uma licença. Se você não sabe que tipo de licença, você pode estar pesquisando no Google aqui e tá lendo o que é cada tipo de licença. Bom, aqui eu costumo adicionar a licença MIT. E aqui você pode vir aqui e Create Repository. E automaticamente ele vai criar um repositório, né, como podemos ver aqui, só que esse repositório ainda não foi publicado, ele foi inicializado na sua máquina local. Então, a gente pode estar fazendo o quê? Que a gente pode estar agora criando nossos arquivos, o nosso código, né? Como é um repositório, é um código do zero, então, né? A gente está criando aqui do zero. Então, eu recomendo aí você baixar o Visual Studio Code, né? Que ele já integra automaticamente aqui dentro do GitHub Desktop, né? Então você pode ir lá e baixar, instalar se você não tem. Ele vai aparecer essa opção aqui quando você instalar o Visual Studio Code. Então você pode vir em Open in Visual Studio Code. E aqui ele vai abrir o repositório que ele criou, dizer que eu confio nesses autores. E aqui o repositório que ele criou com o Readme. Lembra lá que eu mandei ele inicializar. E aqui do Readme eu utilizo a linguagem Markdown, por exemplo, para adicionar descrições. Então eu vou apenas adicionar aqui uma descrição. Deixar do jeito que está mesmo, exemplo do YouTube. Aqui ele adicionou a licença automaticamente para mim, a licença MIT aqui para mim. Se eu não tivesse selecionado nenhuma, ele não ia mostrar esse arquivo aqui, licença. Bom, aqui são outras funcionalidades aqui do GitHub, mas enfim, não vou entrar muito em detalhes. Agora vamos criar um arquivo aqui do zero, chamado index.html. Então vou vir aqui, index.html. E vamos criar um arquivo aqui Hello World. Então vou adicionar aqui HTML5, né? Exemplo YouTube. Opa, exemplo. E vou adicionar um Hello World aqui. Vou salvar. Voltando lá no GitHub, repare que ele já identificou as alterações e eu posso realmente navegar por aqui através de uma interface gráfica, né? Antes, isso tudo era feito através de linha de comando. Olha a maneira que é muito mais simples você ter que lidar aqui com o Git através dessa interface gráfica. Então, ele identificou aqui um novo arquivo adicionado com essas novas linhas de código aqui. Bom, aqui em histórico, ele vai, né, mostrar o histórico de commits. Commits são, digamos assim, que salvar as alterações que eu acabei de fazer, praticamente, né? Aqui, quando a gente cria um novo repositório, ele cria automaticamente aqui para mim um commit chamado initial commit, que é o commit inicial. Bom, eu vou desfazer essas alterações, na verdade eu vou desfazer esse commit, né? E vamos estar fazendo tudo do zero aqui. Ó, repare que ele desfez aquele commit, ou seja, digamos que eu tinha uma versão para subir, só que eu não queria subir aquela versão, então eu desfiz aquela versão
para subir nessa versão atual. Então a gente consegue ver todos os arquivos criados dentro desse repositório. Então vamos fazer o nosso primeiro commit e publicar o nosso repositório, porque lembrando, a gente inicializou o repositório dentro da nossa máquina local, né? A gente ainda não subiu para o GitHub. Então ele está até aqui mostrando a opção Publish Repositório, ou seja, publicar repositório. Então vamos fazer o nosso commit aqui dessas alterações que a gente fez, que foi a criação dos arquivos aqui necessários para o nosso código. Então, onde eu adiciono o commit? É basicamente aqui embaixo. Aqui é o título e aqui é a descrição. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro commit. Aqui em descrição não precisa adicionar nada, porque é o nosso primeiro commit. Ou eu posso adicionar aqui, ó, criação dos primeiros arquivos, né? Apenas como exemplo aqui. Ao clicar em commit, né, ele já vem aqui para o histórico e já salva aqui os nossos commits. Bom, eu posso continuar fazendo alterações, quantas alterações quiser aqui, que ele vai identificar, e aí a gente pode sucessivamente adicionando os nossos commits das nossas alterações praticamente. Bom, nesse caso vamos logo publicar, para a gente ver aqui, clicando em Publish, né, ele vai abrir aqui essa tela, ele vai perguntar se é esse nome mesmo, ele vai perguntar também se você deseja manter esse repositório privado, né? Qual a diferença do privado para o não privado, que é o público? O público, qualquer pessoa com link vai poder acessar o seu repositório. O privado, apenas pessoas convidadas, né, ou seja, pessoas autorizadas, vão poder estar acessando o seu código. Nesse caso aqui, eu vou deixar como público mesmo para vocês acessarem. E aqui tem a organização, né, que você cria lá dentro do GitHub. Lá. Bom, se você não criou nenhuma, não vai aparecer nenhuma aqui. Então, apenas selecione None. E vamos clicar em Publish Repositório. Ao clicar em Publish, né, ele já publicou. Então, vamos lá no meu GitHub pessoal. Vou vir bem aqui em Repositories. E aqui, olha só que interessante. Ele já está aqui, ó, atualizado alguns segundos atrás. É justamente o repositório que eu acabei de subir aqui. Viu? O nosso commit. Aqui está o histórico dos commits. Bom, pessoal, agora que sabemos criar o nosso repositório e fazer o nosso primeiro commit. Bom, eu ainda vou fazer aqui mais um exemplo de commit para vocês entenderem realmente como funciona, né? Então eu criei esse arquivo aqui, né? Tem esses outros arquivos aqui e eu fiz meu commit e publiquei no meu repositório que já está aqui em nuvem. Bom, agora eu vou alterar aqui uma linha, né? Eu vou trocar esse Hello World aqui por um Olá Mundo e vou salvar. Ao salvar, pessoal, ele já automaticamente identifica a minha alteração. Então o que ele está dizendo aqui praticamente, né? Ele está dizendo que, ó, eu excluí essa linha aqui e adicionei essa linha aqui, praticamente. Então agora vamos fazer o nosso commit, né? Lembrando aqui o título, né? Atualização da tag H1, né? Então eu troquei o texto da minha tag H1. Vamos clicar em commit e olha só. Quando a gente clica em commit aqui, ele deu commit e tudo mais, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e desfazer esse commit, né? Desfiz ele, ou eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e descartar as minhas alterações, praticamente. Ao clicar aqui em descartar e confirmar o descarte das minhas alterações, ele volta para a versão que ele era. Então, olha só que interessante. O que ele fez? Ele voltou para aquilo que era antes, né? Então, por isso que o Git, né, ele é uma ferramenta essencial. E olha só que interessante. Isso aqui, a gente teria que fazer várias linhas de comando de código aqui para reverter, para visualizar se reverteu. Isso tudo por linha de comando. E o GitHub Desktop, ele nos proporciona isso. Mas vamos lá, eu vou continuar com minha alteração. Olá mundo, ele identificou aqui, vou fazer o commit. Ele fez o commit, só que ele ainda não subiu para o meu repositório na nuvem. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar o push. O push significa empurrar para o repositório que está lá em nuvem, né? Basicamente. Então se eu vir bem aqui e olhar no meu histórico de commit, é só um, que é o primeiro commit lá que eu fiz. Se eu vir aqui e clicar em push, que significa empurrar, ó, ele finalizou, eu volto lá, vou dar um F5, um refresh aqui e agora eu tenho 2 commits. E olha só que interessante, como eu não alterei esses outros arquivos nesse commit, ele fica com o commit anterior ainda, e eu atualizei só esse arquivo, então ele já identifica que a alteração só foi nesse arquivo, no commit que eu acabei de fazer aqui.
entendeu? Bom, agora que a gente já sabe como fazer um commit, como criar um repositório, como publicar, como fazer o push, como reverter as alterações, vamos supor que a gente está trabalhando em uma equipe, né, que costuma, né, uma equipe de programação. E cada um, claro, que vai ter o seu código na sua máquina local e vai estar mexendo em locais diferentes. Por isso que o Git facilita bastante, porque é possível dividir entre equipes de maneira que não afete o código, porque ele vai salvar todas as alterações. Ou seja, eu posso estar mexendo nesse arquivo aqui no .xhtml, pode ter outra pessoa mexendo em um outro arquivo, né, por exemplo, um arquivo CSS, e vamos supor que a outra pessoa também mexa nesse arquivo, né, e faça o commit e o push. Como é que faz para eu atualizar com as alterações que a pessoa fez? Bom, é bastante simples. Primeiro eu vou fazer essa alteração aqui, né? Eu vou acessar aqui o Readme, né? E vou editar aqui, por aqui mesmo, né? Vamos supor que eu estou alterando por aqui, ou seja, um outro programador que está alterando. Então eu vou colocar aqui exemplo prático do YouTube. Esse é apenas um exemplo. E aqui eu vou só dar o commit. Ok, atualizei o arquivo, né? Atualizei o meu repositório aqui com outro commit dentro desse arquivo readme. E eu venho aqui no GitHub Desktop e eu vou vir aqui nessa opção Fetch Origin, ou seja, ele vai varrer o repositório lá de origem, que é o repositório que está em nuvem, verificando se tem alterações. Então, clicando nele, ele vai identificar. Se tiver alterações, ele vai aparecer essa opção bem aqui, ó. Ó, você tem um commit para um commit feito lá no seu repositório, né, que não está de acordo com o seu arquivo local. Então, para atualizar com o mesmo que está lá em nuvem, você vem aqui em pull. Pull significa puxar, né? Você vai pegar essas alterações e deixar igual tá o que está lá em nuvem, né, praticamente. Então, clicando aqui em pull, ele já fez a operação. A gente volta aqui e abre o arquivo readme e olha só, exemplo prático do YouTube, exatamente as alterações que eu fiz lá. E se eu acessar aqui o histórico, repare que ele já salvou aqui no meu histórico, né, o commit feito lá direto no GitHub, mostrando as alterações, né, todas as alterações que foram feitas aqui linha por linha, né, praticamente. Bom, agora, né, a gente já sabe bastante coisa. Agora, para finalizar, vamos estar criando uma nova branch, né? O que é uma branch? É uma ramificação do seu código ali principal, basicamente, né? Branch significa ramificação mesmo. Então, por exemplo, se eu quero criar uma nova funcionalidade, eu não sei se vai dar certo, mas eu não quero alterar o meu código principal, você pode simplesmente criar uma branch que é exatamente uma cópia do código original ali, onde você pode fazer todas as alterações que você quiser sem afetar a branch master, né, que é o seu código principal ali. Então você pode vir aqui, ó, current branch, né, nessa opção aqui, e aqui tem todas as branches. Nesse caso, né, o GitHub ele cria uma branch, que é a branch default, né, que é a principal. Pode vir com o nome main ou master, né? Então o seu pode estar diferente, pode estar master, o meu aqui tá main, que é a minha branch principal. Bom, então vamos criar uma branch para fazer outras alterações, de maneira que não afete a minha branch principal. Então vou vir aqui em new branch, vou dar aqui o nome, vou chamar de branch, vou chamar de branch aqui -02 e clicar aqui em create branch, né? E olha só, ele criou exatamente igual, né? Exatamente idêntico o que tá lá, né? Claro que não dá para perceber aqui por hora, mas a gente vai fazer algumas alterações para você ver na prática como funciona isso aqui. Bom, ela não foi publicada, aqui tá pedindo para você publicar essa branch, então vamos clicar em Publish Branch. Ok, aqui eu vou adicionar um H2 agora. Eu vou colocar exemplo branch 02 e vou salvar. Repare que eu salvei, né? E aqui, ó, ele já identificou as alterações que eu fiz, só que tá na branch 2. Se eu alterar essa branch, né? Eu vou fazer um commit aqui, vou dizer que vou colocar aqui criação de uma nova tag H2. Vou dar o commit, vou dar o push. E olha só, repare, eu vou alterar de branch agora, para você ver que não foi alterado da minha branch principal. Então aqui, ó, a gente vê que a alteração, a diferença é essa linha aqui. Se eu vir bem aqui em
e alterar minha branch. E agora eu volto aqui, olha só, ele mudou realmente de branch, ou seja, eu tenho 2 códigos alternados aqui, basicamente. E eu posso alterar quando eu quiser, né? Então eu posso voltar aqui para minha branch 2, né? E ele já vai trazer as minhas alterações feitas na minha branch 2. Mas aí, beleza. Vamos supor que eu implementei uma nova funcionalidade nessa branch 2 aqui, né? Como é que faz para eu migrar essas alterações para minha branch principal? Que é o que ocorre muito, né? Bom, é basicamente simples, né? Eu seleciono a branch, né? Ou seja, eu quero migrar da minha branch 2, as alterações da minha branch 2 para minha branch master. Então, eu seleciono a minha branch master, clico aqui novamente e vou aqui nessa função de merge, que é migrar basicamente as alterações. Ao clicar aqui, eu seleciono qual branch que eu quero que migre os dados, né? No caso é a branch 2. Então aqui, ó, ele já identificou, ó, tem um commit que você vai estar migrando da branch 2 para a branch master, né? Então a gente pode vir aqui e clicar create merge commit, que ele vai criar uma merge automaticamente, ou seja, uma migração. E quando eu criar aqui essa migração, a gente pode vir aqui no histórico e ver que ele vai puxar, né, o mesmo commit que eu fiz lá na branch 2 para minha branch master aqui, ó. Então aqui no histórico, como podemos ver, basicamente ele puxou lá da minha branch anterior esse commit que eu fiz. E assim ele migra essas informações. Clicando aqui em push, né? Repare que eu já estou na minha branch master. Se eu voltar aqui, vai estar as alterações da minha branch anterior, né, na branch master. E assim, né? Apesar de ter ficado um pouco confuso, mas você pode voltar ao vídeo, pode visualizar e perceber que está fazendo sentido, né? Branch master, a branch default, a branch mãe. Branch 02 é essa daqui. O que eu acabei de fazer? Migrei a alteração que eu fiz na branch 2, que foi dessa linha aqui, para minha branch master. E aqui eu posso olhar no histórico as minhas alterações, basicamente, que eu acabei de fazer. Se eu não quiser essas alterações, basicamente você pode estar fazer aquela... Se você não gostou das alterações ou quer desfazer, você faz aquela mesma operação que eu ensinei, né? Vem aqui, você pode reverter essas alterações do commit, revertir. Eu posso vir aqui e desfazer o commit, né? E olha só, ele excluiu essa linha, né? Aí eu posso dar o commit aqui novamente, dar o push, que ele vai voltar ao que era antes. Olha só, ele excluiu ali. Basicamente é isso, pessoal. O Git, ele é essa facilidade de você poder controlar as alterações, as versões do seu código, né? E isso aqui são as principais operações que você vai precisar quando começar a fazer programação, né? Ou, no caso, se você já começou, já recomendo estar utilizando todos esses recursos aí do Git, principalmente do que o Git Desktop pode estar oferecendo. E não se engane, pessoal, hoje em dia eu ainda utilizo o GitHub Desktop, mas boa parte das operações que eu faço é por linha de comando, de acordo com a necessidade da empresa que você vai trabalhar. Às vezes ele não trabalha desta forma aqui, entendeu? Então você ainda assim precisa aprender a fazer essas operações através de linha de comando, entendeu? Mas sim, você não pode dispensar essa ferramenta que é bastante útil. Eu utilizo apenas para visualizar as alterações, enquanto eu faço os commits, merge através de linha de comando. Mas fica a dica aí para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve, deixa o like, comente o vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.